E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos analisar esse empate entre Botafogo e Bahia, jogo que terminou em 0 a 0, jogo no qual as duas equipes poderiam ter saído vencedoras desse confronto. Você pegando para analisar o primeiro tempo, foi um jogo não assim tão bom de assistir, não tivemos tantas oportunidades lado a lado, os dois times se estudando muito, não conseguindo ser contundente, as marcações se sobressaindo sobre os ataques. A marcação do Bahia no primeiro tempo sobre o Botafogo foi muito boa. Eu também acabei achando o time do Botafogo um pouco estático no primeiro tempo, com pouca movimentação, um pouco previsível. Tanto o Bahia quanto o Botafogo não conseguiram produzir muito assim no primeiro tempo. Os dois times não criaram grandes oportunidades e grandes possibilidades de gol, não colocaram os goleiros muito para trabalhar. Já na segunda etapa tivemos um jogo mais franco de duas equipes buscando o resultado. O Botafogo, até os 35 minutos do segundo tempo, era melhor do que o Bahia e merecia a vitória. Criou suas oportunidades, teve duas bolas na trave, teve boas possibilidades, e isso tudo aconteceu porque o Botafogo adiantou as suas linhas, colocou o Bahia mais para trás, afundou o time do Bahia. Claro, o Bahia também tinha uma pequena estratégia em um determinado momento do jogo de atrair o Botafogo para o seu campo para tentar jogar em transição rápida de contra-ataque, o que não conseguiu fazer. Quando o Botafogo tinha posse de bola, conseguia trabalhar a bola com um pouco mais de calma, conseguia chegar até o gol do Bahia. Teve a bola na trave do chute do Marlon Freitas, que o Marcos Felipe fez uma grandíssima defesa. Teve também a bola na trave do Igor Jesus, uma boa cabeçada e um cruzamento do Marlon Freitas que poderia ter saído do gol do Botafogo. Tiveram bolas travadas ali no chute do Matheus Martins, que se não tivesse pegado no jogador do Bahia, provavelmente seria gol do Botafogo. Então o Botafogo no segundo tempo vinha criando boas possibilidades de gol, vinha sendo mais perigoso que o Bahia, mais contundente, vinha conseguindo anular os contra-ataques do Bahia, e isso até os 35 minutos da segunda etapa, porque depois disso é o Bahia que cresce no jogo, começa a ter grandes oportunidades, e aí quem entra em ação para conseguir assegurar pelo menos um ponto pro Botafogo no jogo de hoje foi o John, que fez uma boa partida, fez um grande jogo, salvou o Botafogo em pelo menos 3 ocasiões claras que seriam gols do Bahia. O John estava lá para salvar, fazer defesas importantes, o que pro John é muito importante. Depois de um jogo que ele foi um pouco contestado contra o Palmeiras, tem uma grande atuação que garante um ponto pro Botafogo. Eu sei que agora na cabeça do torcedor do Botafogo, todo mundo queria vitória no jogo de hoje para o Botafogo não perder o posto de líder do Campeonato Brasileiro. Mas esse um ponto contra o Bahia fora de casa pode ser importante lá na frente. Se não dá para ganhar, pelo menos você não perde nessa luta pelo título. O próximo jogo do Botafogo é dentro de casa, no Newton Santos, contra o Fortaleza. E aí o Botafogo vai precisar fazer o resultado jogando dentro de casa. Então, esse um ponto de hoje, eu acho que foi um placar merecido, 0 a 0, poderia ter sido 1 a 1, 2 a 2. As duas equipes tiveram possibilidade de gol. Os goleiros se sobressaíram sobre os ataques. O Botafogo hoje ninguém fez uma partida primorosa a se destacar. Também acho que ninguém fez uma partida horrorosa no time do Botafogo. Foi um jogo bem equilibrado. Tivemos ali o Botafogo hoje com um sistema defensivo praticamente todo mudado, né? O Lucas Alves estava jogando, o Tietchan estava na lateral direita. E aí o Botafogo não consegue ter tanta profundidade como vinha tendo com o Matheus Ponte, que é um jogador da posição, é um jogador que gosta de atacar. O Tietchan já é um jogador um pouco mais de um jogo associativo, mais de troca de passes. O Fernando Marçal, pelo outro lado, conseguiu aparecer bem em algumas situações, com boas ultrapassagens, mas não conseguiu dar o peso que o Cuiabá não consegue em alguns jogos. O Thiago Almada hoje um pouco sumido do jogo. Eu ainda sinto que falta essa grande partida, esse grande jogo do Thiago Almada para ele pegar essa confiança e se soltar no Botafogo. Eu sempre lembro aqui para vocês que o Luiz Henrique, antes dele viver esse grande momento que ele vive hoje no Botafogo, seleção brasileira e tudo mais, ele passou um período de adaptação no Botafogo que ele foi questionado. Não vinha fazendo grandes atuações, não vinha tendo grandes jogos. Então tudo é no seu tempo. O Thiago Almada entra no Botafogo no meio de temporada, então tem todo um contexto por trás. A gente sabe que tem qualidade e que uma hora ou outra vai desempenhar. Fora também que muitos jogadores sentem a pressão pelo valor que eles custaram. Tem jogador que fica pensando, poxa, eu custei não sei quantos milhões, tenho que desempenhar um futebol muito bom dentro de campo, e às vezes o cara não consegue jogar por conta disso. É mais uma coisa que pesa psicologicamente, talvez pro Thiago Almada ainda não ter se soltado e ter tido a sua grande parte da sua grande atuação. A gente pode destacar no jogo de hoje do Botafogo o John, o Igor Jesus, que fez um bom segundo tempo, um Matheus Martins sumido no primeiro tempo, mas que quando vinha começando a aparecer um pouco mais no jogo, se movimentando mais, com mais liberdade no campo, ele e o Thiago Almada para trocar de posição. Ele acabou sendo sacado, acabou saindo.
Um Luiz Henrique hoje que não conseguiu ser aquele Luiz Henrique que tem o desequilíbrio todo, mas que também teve algumas boas jogadas, alguns bons lampejos no jogo de hoje. O Marlon Freitas apareceu bem nas duas situações do Botafogo de bola na trave, no cruzamento e na finalização também. O Gregory mais uma vez um jogo de muito empenho na marcação. O Bastos fez uma partida ok. O Lucas Alter não comprometeu no jogo de hoje. E foi isso, no geral, o time do Botafogo. Os que entraram, o Carlos Alberto teve pouco tempo para mostrar. O Tiquinho conseguiu prender algumas bolas, mas a gente sabe que o Tiquinho pode render mais do que ele vem rendendo nesses últimos jogos. Beleza, vem voltando de lesão, mas a gente sabe que o Tiquinho tem mais futebol para render, pode desempenhar mais, pode ser mais decisivo, pode chamar mais a responsabilidade em alguns momentos com a camisa do Botafogo. O Romero também entrou já na reta final do jogo e pouquíssimo conseguiu acrescentar. O Hugo também já na retinha final da partida, mas o placar justo de empate. Os dois times produziram em algum momento. O Bahia nos últimos 20 minutos de jogo produziu mais do que o Botafogo e foi isso. Vamos ver então como é que foi Bahia versus Botafogo, esse confronto que ganhou muito peso nesse ano de 2024. Disputaram ali jogos importantes das oitavas da Copa do Brasil. E foi um jogo muito brigado, principalmente no primeiro tempo, né? Muita disputa, muita marcação. Não tivemos um jogo tão bem jogado assim na primeira etapa. Sem grandes oportunidades de gol. Muita disputa física no primeiro tempo, muita disputa por espaço. O Bahia teve essa chance aí com o Jean Lucas, um chute que passou com um certo perigo, mas o John tava na bola. Se ela fosse no gol ele faria a defesa. E assim, o primeiro tempo, um time do Botafogo, onde o Matheus Martins não conseguia ser esse elo de conexão, jogando como um segundo atacante, como é o Savarino, quando ele costuma jogar nessa posição. Até porque o Matheus Martins ele tem uma característica mais de velocidade. A característica do Matheus Martins não é de ser esse segundo atacante articulador. Ele é mais um jogador de velocidade, realmente mais um ponta pelos lados do campo, consegue trabalhar em velocidade, que é o ponto forte do Matheus Martins, velocidade e finalização. Ele jogando como segundo atacante pode funcionar dependendo do contexto. E no contexto de hoje, não funcionou. Tentativa de chute do Caulinho, um lance muito parecido com aquela finalização do Jean Lucas. A bola passa até no local praticamente igual. Mas o John novamente estava na bola se ela fosse no gol. Lance de falta em cima do Matheus Martins. O Tassiano chegou empurrando pelas costas. O torcedor do Botafogo apreensivo nesse jogo. Falta em cima do Luiz Henrique, estava tentando puxar o Botafogo para o campo de ataque. Mas foi um primeiro tempo que, como vocês estão vendo, né? Os lances assim, de mais perigo são faltas aqui, faltas ali. Aí disputa aqui, o Jean Lucas solta a mão na cara do Marlon Freitas. E aí a gente sempre tem que se lembrar, né? O Botafogo já teve um jogador expulso na Copa do Brasil por um lance até similar. Mas aí o juiz preferiu dar apenas o cartão amarelo, vida que segue. Lancei que ele marcou falta do Luiz Henrique em cima do Canu e foi falta realmente, ele desloca o Canu no ar. Falta do Gregory para parar o ataque. Aquela famosa falta providencial. Porque poderia ser uma jogada de perigo pro Bahia. O Gregory troca ali por uma falta. Tentativa de cabeça do Tassiano. O Lucas Alter estava até bobeando nessa jogada. Tassiano consegue se antecipar e fazer o cabeceio, mas a bola passa sem lá grandes perigos. E aí um lance polêmico, mas eu sinceramente também não acho que era o último homem para expulsão. Porque realmente a bola estava indo mais para a linha lateral e não em direção ao gol. Mas aí o Marcos Felipe não chegou na bola. O Igor Jesus chega primeiro que ele. Você vê o Igor Jesus toca na bola e o Marcos Felipe pega só no Igor Jesus. E aí o Marcos Felipe leva o cartão amarelo. Merecidamente. Falta do Marcos Felipe em cima do Igor Jesus. O Almada tenta a cobrança, mas a bola pega na barreira. E aí no segundo tempo, sim, o jogo vira mais do que a gente achou que seria, né? Desde o primeiro tempo. As duas equipes mais dispostas a conseguir os pontos.
Conseguiram os 3 pontos. Bola cobrada para a área. Cabeceio para trás do Lucas Alter, mas sem lá grandes perigos, né? O importante foi cortar a bola nesse lance. Jogada do Botafogo, chance de gol do Botafogo. Você vê que o Almada faz o passe para trás e quando o Matheus Martins faz a finalização, tinha muito jogador do Bahia na frente dele. Muito. Olha só, tinha uns 4 jogadores do Bahia defendendo o gol, mais o Marcos Felipe. Tentativa de bola cavada no segundo pau por Tassiano, subindo em cima do Tietê, tentando se aproveitar que é mais alto do que o Tietê, mas a bola subiu. Finalização do Igor Jesus, boa defesa do Marcos Felipe, mas novamente uma chance de gol do Botafogo. Teve a do Matheus Martins, agora teve a do Igor Jesus, de chances mais claras. Essa do Igor Jesus mais clara ainda, poderia ter feito gol. Essa bola na trave do Marlon Freitas é uma paulada, meu amigo, ele pega com gosto na bola. É até difícil de ver, mas por esse ângulo dá pra ver. O Marcos Felipe dá um toquezinho e tira o gol do Botafogo. Se ele não toca na bola, se ele não alcança, era gol, irmão. Terceira chance do Botafogo. Então, esse momento do segundo tempo, o Botafogo era superior ao Bahia, criava mais chances de gol, era mais perigoso, mais contundente com a bola. O Bahia até tentava chegar, teve essa bola do Tassiano, mas passou sem lá grande perigo. Foi um lance bonito, acrobaticamente, né? E aí, outra bola na trave do Botafogo agora com o Igor Jesus. Irmão, se ela vai no gol, não tem como. O Marcos Felipe já tava atrasado. Ó, se ela vai no gol, era gol. Por um pouquinho, por coisa de centímetros, não saiu o gol do Botafogo. Novamente, defesaça do Marcos Felipe. E aí você conta, quantas oportunidades de gol já não teve o Botafogo no segundo tempo? Pelo menos 5 boas chances de gol. O Bahia ainda não tinha tido nenhuma grande chance. Olha essa bola do Igor Jesus. Cara, ela quica e tava matando o Marcos Felipe. Mas ele vai lá e consegue se recuperar. E aí começa as chances do Bahia. Primeira chance do Bahia, defesaça do John. Que defesa, né? Pelo amor de Deus. Isso aí vale como um gol, né? Tassiano chutou a bola muito próxima do John. Uma paulada, o chute saiu forte. Não é que a bola bate no John, ele se joga, ó. Aumenta o espaço, o braço. Aproveitando da sua envergadura e faz uma defesaça. Segunda chance do Bahia. Boa chance, o John faz outra grande defesa. Então foi a segunda grande chance do Bahia no jogo. E aí não apareceu aqui nesses melhores momentos, mas eu vou passar para vocês. O John fez mais uma grande defesa pro Botafogo. Então no total o Botafogo teve umas 5 chances, 5 chances muito boas de gol no segundo tempo. O Bahia também teve 3, 4 chances ali boas. Então por isso que eu falei que o placar foi justo. Os goleiros se sobressaíram e a bola não quis entrar no jogo de hoje. Mas um pontinho importante hoje pro Botafogo. É claro que todo mundo queria ganhar. Só que o próximo jogo do Botafogo é dentro de casa contra o Fortaleza. O Bahia é um adversário realmente difícil, jogando fora de casa. E é isso, o Botafogo tem tudo para vencer o jogo do Fortaleza, fazer o dever de casa e retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso vídeo de hoje, abraço do Francesco, é nóis, fui!